Irmãos, o que eu vou falar para vocês hoje tem aí um desafio muito grande, porque eu tenho vivenciado algumas experiências, né, diariamente, e vira e mexe vem aí de maneira mais intensa sobre algumas tomadas de decisões que eu tenho que tomar. Irmãos, o que eu quero pensar com vocês hoje tem sido um exercício, né, na minha trajetória por uma decisão que eu tenho tomado junto com a minha família. E que confesso que às vezes, mesmo diante da decisão que nós tomamos, né, não é fácil administrar, precisa determinação, precisa confiança, precisa uma disposição de poder experimentar exatamente isso. E hoje, eu pensando no que ia falar para vocês e preparando essa live, eu tive uma dimensão maior da dificuldade que às vezes a gente tem para vivenciar essas experiências, né? E eu quero pensar com vocês sobre a seguinte pergunta: você pode descansar no Senhor? Você pode descansar no Senhor? Você já parou para pensar em experimentar esse exercício de descansar no Deus que você confessa, que você às vezes lê nas Escrituras, o versículo que é bem conhecido, por sinal, que está no capítulo 37 do livro de Salmos, e no versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera. E a ideia de esperar aqui é pacientemente nele. E ele diz assim, o versículo segue dizendo: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Eu quero pensar com você, antes de entrar num processo mais de reflexão, dessa, digamos assim, desse exercício de descanso, eu queria pensar com vocês um pouquinho no que significa essa palavra descansar, né? Quando o salmista escreve descansa no Senhor e espera nele. Gente, eu fui pesquisar e eu fiquei impressionado com a força, né, dessa palavra, com a profundidade e a determinação que ela traz, como desafio para a gente exercitar isso. E a gente entende que descansar é uma proposta de ficar relaxado, né, de ficar bem, de poder dormir, ou de não fazer absolutamente nada, não ter nada incomodando, perturbando, mas que permita você, de fato, descansar. Ficar naquela ideia da caixa do nada, né? Então, eu queria pensar com vocês o que é que seria descansar quando o autor escreve na sua perspectiva, quando ele está ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o que é que significa descansar? Vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui e espero que vocês compreendam para a gente poder seguir em frente na nossa trajetória. Descansar é igual a ficar calado, é igual a ficar quieto, em silêncio, parado. Sabe que às vezes traz uma ideia de você ficar meio bobo sem saber o que fazer? Diante da perplexidade, da circunstância, da situação, que às vezes é tão difícil que você olha para todos os lados e não dá conta de resolver, de agir. Você fica tão assim, paralisado. A ideia de descansar é exatamente essa ideia de que você precisa estar acordado, estar talvez em pé ou sentado, mas quieto, exatamente em silêncio, sem levantar a voz, sem agir, sem permitir que alguma interferência externa venha trazer para você
recursos que você possa agir. Essa é mais ou menos a ideia do que o autor está querendo dizer. E se porventura, diante da circunstância, você quer fazer alguma coisa para resolver a sua pendência, a ideia vai mais além. A ideia é que você seja silenciado. A ideia é que seja trazido para você com a força externa uma condição em que você não dê conta de fazer, a não ser depender de Deus. A não ser depender de Deus. É colocar exatamente nas mãos do Senhor aquilo que de fato você precisa. E que você, na verdade, né, não dá conta de fazer. Esse é um exercício extremamente difícil, porque, irmãos, nós fomos criados, exercitados, acostumados, ensinados a agir, a reagir, a bater de frente, a enfrentar, a lutar, a, né, estar no meio aí digamos assim, da arena, lutando, batalhando, correndo para todos os lados. Aí me faz lembrar aqui Marta, quando Jesus chega em sua casa, e a Bíblia diz que Marta se agitava de um lado para outro para preparar a comida, para fazer, né, a recepção mais hospitaleira possível para Jesus e os seus discípulos. Aí Jesus diz assim: Marta, Marta, você anda inquieta, você anda agitada. Enquanto isso, a Bíblia diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus, em silêncio, quieta, parada, ouvindo e aprendendo o que Jesus tinha para dizer para ela. Como é que é a sua vida cristã? Porque a ideia aqui, na verdade, é trazer esse sentido de você ficar diante da situação em que você precisa, você ficar perplexo, e a ideia de perplexidade é de que você não sabe o que fazer, mas que você coloca diante do Senhor e que por mais que a conjectura que você acha que dá para resolver o problema, você não tem certeza, mas entrega para o Senhor e confia nele, para que venha a resposta melhor dele para a sua situação do seu dia a dia. Então, essa é a ideia, né, de descansar. E ele vai mais além de que você seja silenciado, de que você, de repente, seja destruído na sua perspectiva, de você ser obrigado a ficar em silêncio e a causar, no sentido figurado, a causar morte. Ou seja, não é que você morre, mas é que você fica numa condição de esperar e de descansar e de confiar completamente no Senhor. É transferir para o Senhor aquilo que você poderia fazer e que você para de se movimentar e diz: Senhor, haja em meu favor. Então, inclusive, a ideia vai mais além, né? Nesse sentido. A gente tem aqui um conceito, entendimento, daquela pessoa que não sabe fazer nada, daquela pessoa que, digamos assim, não dá conta de agir, e você precisa, na verdade, compreender que alguém né, precisa fazer algo por você. Esta é a ideia do texto que está para nós aqui. Então, parar e esperar no Senhor, esta é a proposta. É que a gente possa ser alguém que permita que o Senhor conduza a sua vida, a sua história, a decisão que você precisa tomar. Só que há uma outra situação que você precisa ficar em paz, ficar descansando sem nenhuma preocupação naquilo que você vai realizar. A gente, cada dia que passa, a gente se encontra em determinadas situações
em que a melhor alternativa é ficar em silêncio e esperar no Deus da nossa salvação. E esperar pelo Deus que age em nosso favor. A palavra do Senhor, ela diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é fácil entregar o nosso caminho, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos problemas nas mãos de Deus. É uma tarefa muito complicada, porque sempre nós queremos tomar a dianteira e agir, e às vezes sem nem perguntar para o Senhor. A nossa tendência é querer segurar as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos. Mas há uma ordem de Deus em colocar tudo em suas mãos e confiar nele. Eu acredito que esse exercício é uma das ações mais difíceis da gente obedecer ao Senhor. Quando ele diz confia e descansa em mim e espera em mim, é um ato de decisão, de obediência que a gente toma. E aqui eu quero dizer que assim, faz isso porque Deus é digno da nossa confiança. Quando nós vamos olhar para aquilo que Deus é, para o seu governo no universo, para a condição que ele está, que ninguém é capaz de vencê-lo, ele é o soberano, ele é sobre todas as coisas, ele é o todo-poderoso, ele é digno de que a gente confie nele. Ele criou o universo, ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele é o Deus que, na verdade, está aí com todas as coisas sob controle. E as coisas mais difíceis que nós achamos que damos conta e não conseguimos, para Deus é muito simples. Para Deus é muito fácil. Ele é poderoso para cuidar da sua vida. O que você não pode fazer, ele pode. Nós precisamos compreender cada vez mais isso e colocar as nossas vidas na dependência do Deus que cuida da gente. Ele pode restaurar a sua sorte. Ele pode mudar a sua realidade. Provavelmente não mudou ainda, não sei como é que você tem vivido, porque talvez você não tenha descansado nele, confiado nele e esperado nele. Ele pode curar as suas enfermidades. Ele pode consolar o seu coração aflito. Nós precisamos ser coerente daquilo que nós dizemos com aquilo que nós agimos diariamente. Diante de uma epidemia que estamos vivendo em nosso país e pandemia diante do mundo, né, da humanidade, nós temos tido medo. Nós temos, às vezes, entrado em desespero. Temos desconfiado do Deus que nós confessamos, que cremos. Então, nós precisamos fazer um exercício de esperar e de confiar no Deus em que nós dizemos que cremos. Porque Ele pode curar as suas enfermidades. Ele pode consolar o seu coração aflito. Deixa Deus consolar o seu coração aflito. Ele pode perdoar os seus pecados. Há pessoas que vivem numa angústia de alma, numa aflição profunda, porque acha que o que ele fez na vida, o que ele praticou contra Deus e contra as pessoas, Deus não perdoa, mas Deus pode perdoar os seus pecados. Ele pode restaurar o seu relacionamento, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, com a sua família. Ele pode aliviar o seu fardo. Deus pode todas as coisas. Isso não é difícil para ele. Portanto, descanse em Deus. Coloque aos pés de Jesus o seu fardo, a sua luta. Mas seja coerente. Apresenta diante do Senhor e faça o exercício
de descansar e de esperar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele é poderoso para cuidar de você e dar descanso diante de tantas lutas e dificuldades que você enfrenta. E Jesus convida a um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que é um convite muito especial que Jesus faz. Ele diz assim: venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam a confiar em mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o exercício do descanso nele e de esperar nele é uma das atividades mais difíceis, pelo menos na minha experiência. Mas se é para você tranquilo, continue vivendo assim. Se você nunca experimentou isso, faça um esforço, porque há realmente uma recompensa ao esperar em Deus, ao confiar em Deus, ao estar nessa condição do que Deus promete para você na sua palavra. Eu espero que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você, diante das lutas, das dificuldades, sejam elas econômicas, sejam elas emocionais, sejam elas relacionais, ou até mesmo espirituais, que Deus venha abençoar a sua vida, te dar sabedoria, para que você possa descansar no Senhor, confiar nele e esperar no Deus que traz o melhor para você. E assim, cada vez mais, nós podemos experimentar o melhor de Deus. E só para fechar aqui com um testemunho, né, como eu disse no início, que tem sido, para mim, um dos exercícios mais difíceis, onde eu estou morando hoje, né, já tem 1 ano e meio que eu moro nesse apartamento, e nós passamos, antes de vir morar aqui, nós passamos em média uns 6 meses orando, e foi uma luta muito grande resolver esperar pelo Senhor. Porque na nossa condição que nós tínhamos, e apresentando diante exatamente de Deus a nossa necessidade, eu e minha família quisemos atropelar o processo. E algumas condições eu coloquei para que Deus respondesse para nós. Isso foi tenso, isso foi difícil, mas a nossa decisão e determinação de esperar e de confiar no Senhor, de se entregar mesmo e dizer: Deus, abre as portas, conduz a nossa vida e a nossa história e resolve por nós, foi algo que fez toda a diferença quando Deus de fato nos respondeu. E nós estamos já há 1 ano e meio nesse local, nesse apartamento onde estamos morando, é alugado, mas foi resposta do Senhor. E outras decisões que nós temos tomado tem sido um desafio, porque as incertezas, a insegurança surgem, vêm, afloram, né, na nossa alma, na nossa mente, e o exercício é dizer: Senhor, eu espero por ti. Porque a gente tem, às vezes, diante dos nossos olhos, a condição de agir pela nossa própria capacidade. Mas decidir esperar e descansar e confiar no Senhor é um exercício que nós temos feito ao longo da nossa trajetória. E como tem sido surpreendente experienciar aquilo que Deus tem feito quando nós decidimos esperar por Ele e descansar nele. E que Deus assim possa fortalecer você, possa trazer para você a disposição
de antes de você decidir qualquer coisa na sua vida, você apresentar diante do Senhor e esperar pelo tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor para você. Não é o seu tempo, não é a sua decisão. A decisão de Deus é melhor para você. E é nessa perspectiva que eu quero trazer para o seu coração essa esperança, essa disposição de você poder confiar, descansar e esperar no Deus da sua salvação. Então, quando você quiser se espernear, gritar, falar, lembre da definição do que é descansar. Ficar calado. O que você pode dizer, diga só para o Senhor. E talvez, em algumas circunstâncias, diga apenas pensando, porque Deus sabe do que você está pensando. Mas se for preciso falar, se quiser falar, você pode dizer, feche seu quarto, tranque sua porta, ore ao Senhor, diga para Ele, só para Ele, porque às vezes falar algumas palavras é ser precipitado. E que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça e que te dê vitória diante das lutas e das batalhas que você enfrenta. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.